Olá, amigos, queridos alunos, queridas alunas. Vamos iniciar o nosso curso de Direito Processual Penal, discorrendo sobre a primeira parte do inquérito do processo penal, que é o inquérito policial. Então, nosso objetivo aqui, inicialmente, é ficar sabendo sobre diversos aspectos, os principais aspectos do inquérito policial. Vamos ao quadro, vamos ver o que é que nós vamos estudar inicialmente. Então, nós vamos inicialmente discorrer sobre histórico, de onde surgiu o inquérito, o que é o inquérito, essa natureza do inquérito. Vamos saber conceituar inquérito, vamos passar, enfim, por diversas características do inquérito, quem é o responsável pelo inquérito, o que vem a ser a delatio criminis, até o final mesmo, até a conclusão do inquérito, como é que ele termina e quais são os prazos. Tá? Então, vamos começar agora o nosso estudo. Vamos lá? Acerca do histórico do inquérito policial, nós temos aqui um ano básico, né, que 1832. Observe que essa é uma data que remonta ainda ao Império. Né? Então, no Brasil, que é o que nos interessa, que para nós surgiu o Código de Processo Criminal do Império, né? Não existia propriamente um inquérito, mas sim normas traçadas sobre as funções dos inspetores de quarteirão. Tinha essa figura mesmo aqui, inspetor de quarteirão, mas não eram os delegados de polícia, ainda não era uma atividade de polícia judiciária, não era um inquérito, apenas informativos que informavam sobre o procedimento a ser adotado na apuração de crimes. Mas, na sequência da legislação, 1871, portanto, ainda na época do Império, surgiu a primeira definição do que vem a ser o inquérito, e é o decreto 4824, dessa data de 1871, que define o que vem a ser o inquérito policial, lá no artigo 42. Vamos ver aqui a primeira definição de inquérito policial, que é importante, né? Eventualmente uma questão pode abordar o início do inquérito. Vamos lá, vamos ver juntos. O inquérito consiste em todas as diligências necessárias para o desenvolvimento dos fatos criminosos, sua circunstância, seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito. Por que é que eu estou lendo na íntegra? Porque é um dispositivo legal, é um artigo de uma lei. Então, observe que a definição inicial de inquérito continua bastante atual. Quando fala em diligências, realmente são diligências, né, para desenvolvimento dos fatos criminosos, também esse é o fundamento, definir um fato criminoso, as circunstâncias e, é claro, quem são os seus autores. Mas isso foi o início do inquérito policial. No histórico atual, né, chegando até os dias atuais, nós temos agora sim a legislação que está em pleno vigor, que é o nosso Código de Processo Penal. Embora ainda seja um decreto-lei, né, na época ainda bem atrasada, digamos assim, 1941, mas é o que está em vigor, é o que deverá ser cobrado em concurso. Portanto, lá no título 2 do inquérito policial, abrange do artigo 4º até o artigo 23. Basicamente, esse vai ser o nosso foco de estudo. Então, resumindo o histórico, desde a época do Império, desde o Código de Processo Criminal até os dias de hoje, nós temos, portanto, aí, rapidamente, o histórico do inquérito policial. Passando pelo histórico, nós vamos agora definir o que vem a ser a natureza do inquérito policial. Afinal, o que é o inquérito policial? É um processo? É um procedimento? Eu coloquei algumas observações. Vamos a elas. Observe que eu coloquei o seguinte: trata-se de um procedimento de natureza administrativa. É importante você fazer essa definição de que o inquérito policial não se trata de um processo, e sim de um procedimento. Tá? E mais, quando eu digo aqui de natureza administrativa, observe que o inquérito policial se desenvolve no âmbito do Poder Executivo. O delegado de polícia integra a administração pública e pertence não ao Poder Judiciário, e sim
ao Poder Executivo. Portanto, o inquérito tem natureza administrativa. O delegado que preside o inquérito é um servidor público, né, administrativo. Aí eu continuo dizendo que não se trata de um processo judicial. Ora, os processos judiciais se desenvolvem no âmbito do Poder Judiciário. Até por exclusão, um eventual questionamento em prova, você pode definir que jamais o inquérito pode ser chamado de processo judicial, porque ele se desenvolve no âmbito da administração pública. E também não é um processo administrativo. Não é um processo, é um procedimento, como já foi dito aqui. Qual é a diferença? A diferença está aqui. Dele, inquérito não resulta em imposição direta de nenhuma sanção. Ora, todo o processo finaliza com alguma definição, alguma sanção, uma conclusão. E no procedimento, não. Ele não tem uma terminação em si. Ele é preparatório. Por isso, dizer que ele é um procedimento e não um processo. Observe que, nesse momento que eu me refiro aqui, é o momento do inquérito, essa fase inicial, não há o exercício de pretensão acusatória do Estado. Essa expressão é muito importante que você tenha em mente, que no inquérito ninguém está sendo acusado. O Estado não está acusando ninguém. Ele apenas está apurando fatos. Mas procedimento investigativo. O Estado está investigando. Pode ser que nem acuse ninguém. Tá? Então, no inquérito, portanto, não há uma pretensão acusatória do Estado. Não se pode falar em partes, exatamente por isso. Porque quando tem partes, né, você tem uma contenda, um litígio. Então não tem autor e réu, basicamente, no inquérito. Tá? Não existe uma estrutura processual estabelecida sob garantia do contraditório e ampla defesa. Nós vamos debater melhor esse contraditório e ampla defesa, mas de antemão eu adianto logo que não existe contraditório e ampla defesa. Só existe contraditório e ampla defesa no processo. No procedimento, evidentemente, não tem contraditório e ampla defesa. Tá? Que são noções que nós teremos lá falando de processo, seja administrativo, seja judicial. Então, essa é a natureza, portanto, do procedimento administrativo. Agora vamos ver o conceito de inquérito policial. O que seria o inquérito policial? Mas eu advirto logo, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, que o conceito não é tão importante. Por quê? Porque a lei propriamente não se prende em conceitos. O conceito fica por parte da doutrina. Então, um doutrinador pode conceituar de uma forma e outro doutrinador conceituar de outra. Não significa que um ou outro esteja errado. Doutrinadores são aqueles estudiosos do direito, né? Aqueles autores de livros que desenvolvem teses. Então, esses também desenvolvem seus conceitos particulares. Mas eu selecionei aqui dois conceitos básicos para a gente debater sobre eles. Vamos lá? Primeiro, nós temos um conceito de Renato Brasileiro de Lima. Ele conceitou da seguinte forma: o inquérito policial consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa, objetivando a identificação das fontes de prova e a coleta de elementos de informação quanto à autoria e materialidade da infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Um conceito, no meu entender, bastante completo. Observe que se fala em conjunto de diligências. São essas diligências que nós vamos definir aqui quais são elas. Tá? As diligências, evidentemente, são aquelas incursões da polícia, investigações, perícias, oitivas de testemunhas, enfim. Né, de se dirigir ao local, nós vamos ver essas diligências. Quem faz o inquérito policial? A polícia investigativa. Quem é a polícia investigativa, hein? A polícia investigativa é a polícia judiciária. No nosso país, nós temos a Polícia Federal e a Polícia Civil. São as polícias judiciárias, um a nível de Estado, outro a nível de União. Qual é o objetivo do inquérito? Que as fontes de prova, né, nós temos que ter, evidentemente, a princípio, um início de prova e, fundamentalmente, autoria e materialidade. Quem cometeu o crime? Provavelmente cometeu o crime e a prova que o crime aconteceu.
tá? Da infração penal, é um crime ou uma contravenção. Para que serve o inquérito? Possibilitar que o titular da ação penal, quem é o titular da ação? Ou o Ministério Público, nas ações penais públicas, ou o próprio particular, nós veremos isso mais adiante, nas ações penais privadas. Então, possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Aqui sim, em juízo você tem a ação penal. Então, o inquérito, obviamente, vem antes da ação penal. Quando se fala em ingressar em juízo, com ação penal. Poderia, inclusive, o autor ter dito, o titular possa apresentar a ação penal. É claro que a ação penal é sempre em juízo. Ok? Portanto, eu trouxe aqui o resumo do que vem a ser o nosso conceito, né? É um procedimento preparatório da ação penal, né? Evidentemente que ele colhe esses elementos de autoria e materialidade, exatamente para entregar o titular da ação penal para que ele possa, enfim, de uma forma mais abalizada, entrar com a ação penal. Tem caráter administrativo, nós já vimos até pelo conceito, né? Quem conduz o inquérito é a polícia judiciária, também nós já vimos que é a polícia investigativa. Para que serve o inquérito? A colheita, observe que aqui diz preliminar, tá? Que estou dizendo, de provas para apurar a prática de infração penal, tá? Preliminar, porque esta colheita não é definitiva, não tem contraditório. E ainda apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. Tá? Então, você prova no inquérito que houve o crime e possivelmente quem teria sido seu autor. Feito esse conceito, vamos andar mais aqui na nosso estudo. A finalidade do inquérito. Para que serve o inquérito policial? Tá? Então, esse ponto aqui é importante, até porque a finalidade do inquérito se confunde com o próprio conceito. Quando você começa a entender que o primeiro passo que o Estado dá para apurar um crime é através do inquérito policial, você entende qual é a finalidade dele. Se é uma ação, é um procedimento preparatório, preliminar, então a finalidade é preparar para alguma coisa. Preparar para quê? Preparar para a ação penal ter início na justiça criminal. Então, antes de uma ação na justiça criminal, é que você localiza o inquérito policial feito pela Polícia Judiciária. Vamos à lousa entender. Eu anotei que a finalidade do inquérito é a investigação, basicamente, do crime e a descoberta do seu autor. Certo? Basicamente, tem essa finalidade do inquérito. Para quê? Elementos para o titular da ação penal promovê-la a ação penal, evidentemente, em juízo, na justiça. E aqui eu sou mais explícito, seja ele o titular da ação, o Ministério Público, na ação pública, seja o particular na ação privada. Tá? Então, na ação pública, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Já o particular também pode ser titular da ação penal, mas na ação privada. Tá? São situações distintas. Seja para o Ministério Público, seja para o particular entrar com a ação penal, o inquérito tem a mesma finalidade, a mesma. Tanto faz a ação ser pública como a ação ser privada. Esse objetivo, prosseguindo, de investigar e apontar o autor do delito, sempre teve por base a segurança da ação da justiça, que é a importância do inquérito e do próprio acusado na justiça, evidentemente. Pois, fazendo-se uma instrução prévia através do inquérito, observe essa expressão, instrução prévia, através do inquérito, reúne a Polícia Judiciária todas as provas preliminares, olha de novo, preliminares, prévia, que sejam suficientes para apontar com relativa firmeza a ocorrência de um delito e o seu autor. Ora, relativa firmeza, essa convicção do inquérito quem seja o autor não é absoluto, é relativo. Por quê? Porque não houve chance de defesa ainda, é só uma investigação, tá? Mas já existe pelo menos
uma relativa firmeza para se iniciar uma ação na justiça. Essa forma prévia de apurar os fatos e a autoria, para que serve? Olha, auxilia a justiça criminal a preservar inocentes de acusações injustas, garantindo o juízo inicial da legalidade, inclusive para verificar se trata de fato definido como crime. Ora, realmente, a pessoa não vai de logo responder na justiça por uma ação penal sem ter o mínimo de certeza, pelo menos, que houve um crime. Aquilo ali é crime? Né? Você não vai contratar advogados, se defender na justiça e depois dizer, não, isso aí que você fez não é crime. Já se tem a certeza de que, pelo menos, aquele fato é crime. E também que existem indícios de que alguém foi o autor desse crime. É claro que na ação penal é que se vai detalhar melhor, que vai desenvolver melhor, enfim, a prova cabal de que alguém cometeu o crime. Até porque não pode a justiça criminal condenar alguém sem ter a plena certeza de que aquele foi o autor do crime, aquela pessoa cometeu aquele crime. Na dúvida, não pode ser condenado. Se houver alguma dúvida, ele tem que ser absolvido, ele tem que ser inocentado. E no inquérito não se tem a certeza. É simples entender. O inquérito é uma apuração preliminar. Então, existem elementos suficientes para se entender que houve um crime e que aquela pessoa cometeu. Entrega-se para o titular da ação e lá na justiça, aí sim, vai detalhar melhor aquelas provas, a defesa, ele vai dizer como é que foi, se não foi, enfim. Aí sim, com a certeza que se pode condenar. Ok? À frente. Agora, nós vamos falar sobre as características do inquérito. Esse tema é bastante recorrente em concursos públicos, né? É claro que também não existe um rol, uma relação fechada do que vem a ser as características do inquérito. Mas eu aponto aqui as principais características que são lembradas em diversos concursos públicos sobre a nossa disciplina, que é Direito Processual Penal. Vamos às principais características do inquérito. Primeiro, o inquérito é um procedimento escrito. Então, não existe um inquérito virtual? Ainda não. Segundo a nossa lei, segundo o artigo 9º do Código de Processo Penal, todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, né, num só volume, reduzidas a escrito. Olha que coisa interessante. Ou datilografadas. E, neste caso, rubricadas pela autoridade. Datilografadas é o que está na lei. A nossa lei é de 1941, portanto, do tempo da máquina de datilografia. É claro que fazendo uma atualização, né, você pode entender que também você pode colocar assim, digitadas, né? Ou digitadas, né, evidentemente, no computador. Rubricadas pela autoridade competente, que é o delegado de polícia. Bom, isso é o que está na lei, mas eu estou chamando aqui a atenção para um detalhe, tá? Uma inovação legislativa. Lá no artigo 405 do Código de Processo Penal, no parágrafo 1º, apesar de tratar de um procedimento judicial, né, que já é ação penal, mas houve essa alteração em 2008, lembrando que o CPP é de 1941. Tá? Então, em 2008, houve essa alteração. Não se limita o inquérito a peças escritas. Como assim? É assim mesmo, né? A definição do artigo 9º é uma, mas inovando aqui em 2008, no artigo 405, diz o seguinte: sobre o uso de recursos de gravação, inclusive audiovisual, olha aí como é moderno, a fim de se proceder à colheita de provas, porquanto é possível o uso de tais tecnologias na fase investigatória. Então, diz o parágrafo 1º, artigo 405, que poderá conferir lá no Código de Processo Penal, que sempre que possível o registro dos depoimentos do investigado, do indiciado, ó, indiciado no inquérito, ofendido testemunho, será feito pelos meios e recursos de gravação. Então, observe que até mesmo, mais adiante está dizendo aí, até audiovisual.
é claro que a certeza é muito maior neste caso, né? A pessoa não estará limitada aí a só escrever, ok? Ainda seguindo nas características, vamos entender que é um procedimento dispensável. Ora, então pode haver uma ação penal sem antes ter o inquérito? Pode sim. Como assim? Ora, se o titular da ação penal, o Ministério Público, o promotor ou o ofendido na ação privada, já tem em mãos os dados necessários para ajuizamento da ação, né? Ele já tem todos os elementos preliminares, aquela prova pré-constituída, o inquérito policial será perfeitamente dispensável. Não é imprescindível o inquérito, portanto. Tá? Lá no Código de Processo Penal já deixa claro o caráter dispensável do inquérito. Como assim? Aqui, ó. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa. Nós vamos ver aqui denúncia na ação pública, queixa na ação privada. Sempre que servir de base a uma ou outra, a denúncia ou a queixa. Ora, sempre que servir de base, o inquérito acompanha. E se ele não servir de base? Significa um raciocínio contrário ao senso. Se ele não serve de base, então, ele não precisa acompanhar, não há necessidade do inquérito. Como assim? E como é que acontece? Eu já anotei aqui. As hipóteses que ele deixa de ser feito, outros tipos de investigação oficial. Pode ser uma sindicância administrativa, né? Que depois da sindicância pode vir um processo, inquérito militar, né? Inquérito parlamentar, uma CPI. Ou então, o próprio promotor ou ofendido já tem em mãos, né, elementos suficientes. Ele já tem uma prova, né, de que houve, por exemplo, uma fraude em licitação, ele já tem a documentação, ele já pode apresentar a denúncia. Não é comum, mas para efeito de prova, é claro, você dirá que não há obrigatoriedade de sempre ter o inquérito policial procedendo à ação. Outra característica é o sigilo. O inquérito é um procedimento, em regra, sigiloso. Tá? Como assim? Os atos da administração não são públicos? Não existe o princípio da publicidade e o inquérito não é um procedimento administrativo? Mas a lei faz uma ressalva. Que ressalva é? Ora, a autoridade de polícia, isso é no artigo 20, verifique que a publicidade, que é a regra das investigações, pode causar prejuízo à elucidação do fato delituoso, né, ou exigido pelo interesse da sociedade. Observe que, às vezes, você divulgar fatos sobre investigação, você estará alertando aquele suspeito. Lógico, né? Prejuízo para a elucidação. Tá? Ele pode destruir provas, pode se evadir. Tá? Deve decretar o sigilo do inquérito policial com base nesse artigo 20. Só que tem uma observação importantíssima. Esse sigilo não atinge ao juiz, que é a autoridade judiciária, né? Logicamente, juiz, e nem o Ministério Público, que é o promotor em primeira instância. Né? Não existe sigilo. Qualquer hora que o juiz quiser ver o inquérito, o promotor ele terá, evidentemente, o acesso. Mas eu faço aqui, mais uma vez, uma ressalva aqui sobre esse sigilo. Ora, nós temos duas situações. Tá? Isso relacionado à defesa do investigado. A pessoa está sendo investigada no inquérito, então nós temos que entender a súmula vinculante 14, editada pelo Supremo, e temos que entender o Estatuto da OAB. Vamos à súmula vinculante, observe o texto. É direito do defensor, hein, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, importante isso aqui, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Ora, observe que não é qualquer pessoa que tem direito a ter acesso ao inquérito, é o defensor de quem está sendo investigado, o advogado dele. E não é toda e qualquer prova, é a prova que já esteja, o elemento que já esteja documentado. As provas em andamento, as provas que ainda estão sendo produzidas, né, essas sim são guardadas pelo sigilo. Mas se já está documentado, já terminou, por exemplo, uma interceptação telefônica, já terminou uma perícia, então
Se já está nos autos, já pode ter acesso. Tem essas ressalvas aqui. E o Estatuto da OAB também é claro quando diz que é um direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável, né, pela investigação, geralmente a Polícia Judiciária, mesmo sem procuração, tá? Mesmo sem procuração, um auto de flagrante, investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, ainda que esteja para a autoridade policial. Pode tirar a peça e tomar apontamentos. Então tem que ser interpretado os dois em consonância, né? Certo? Aqui, no artigo do Estatuto da OAB, ele dá amplo acesso. Já a súmula diz que tudo bem, amplo acesso que já esteja documentado. Ok? Uma outra característica ainda, nós vamos ver que é um procedimento inquisitorial. Como assim? Inquisitorial. É porque é um procedimento, não é um processo. Aqui, a autoridade policial pode conduzir discricionariamente o inquérito policial, né? Ele é quem determina se vai ter uma ou outra diligência, ele é quem entende se é necessária, se é útil essa diligência ou não. Tá? Não há aqui um direito da parte, tá, de requerer uma diligência. Vamos ver, para apuração do fato criminoso e a sua autoria, não está distrito, não está limitada a manifestação da parte. É claro que nada impede que o indiciado possa requerer, mas a autoridade policial não é obrigada, pode realizar ou não. É claro que exatamente por ser inquisitorial, pronto, resumindo é isso aqui. Se é inquisitorial, não há o que se falar em garantias da ampla defesa e do contraditório. É um procedimento, não é um processo. Tá certo? A natureza é apenas investigatória, é uma investigação que pode resultar em indiciamento ou não. Não acarreta uma sanção. Então, se não tem sanção, não tem o que se falar de defesa. Tá certo? Agora, só uma observação aqui. A observância desse contraditório só é obrigatório num caso. É o inquérito que objetiva a expulsão de estrangeiro. Lá no Estatuto do Estrangeiro tem regulamentação do que venha, quais são os passos a serem dados. E dentre os passos a serem dados, né, está a observância do contraditório e da ampla defesa. Deu no tempo? Outra característica do inquérito é exatamente a discricionariedade. É um procedimento discricionário. Vamos decifrar o que vem a ser esse tal procedimento discricionário. Tá? Vamos à tela. Ora, ao contrário da fase judicial, em que há um rigor procedimental a ser observado, a fase preliminar de investigações é conduzida de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Ora, discricionariedade é uma liberdade limitada por lei que é dada ao agente público. E no inquérito é exatamente assim que funciona. Dependendo de cada caso, o delegado de polícia, a autoridade policial, vai dar um ou outro rumo àquele inquérito. Nós vamos encontrar lá no artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal um rol meramente exemplificativo de diligências que podem, essa é a palavra da discricionariedade, podem ser determinadas pela autoridade policial, quando ele tomar conhecimento da prática da infração penal. Entretanto, aqui é onde está a discricionariedade. Não se pode concluir que o delegado esteja obrigado, não é vinculado, é discricionário, a seguir uma marcha procedimental pré-estabelecida. No artigo 6º e 7º, é uma sugestão. As principais medidas a serem adotadas pela autoridade policial, evidentemente que não impede que outras. Observe que é bem clara a discricionariedade. Só que eu faço aqui uma ressalva. A discricionariedade, essa liberdade dentro dos limites da lei, tá? Mas se a autoridade policial ultrapassa esses limites, aí nós estaremos diante de uma arbitrariedade, tá? Ou seja, contrária à lei. Não se permite à autoridade a adoção de diligências investigatórias contrárias à Constituição. Por exemplo, entrar na casa do cidadão sem um mandato ou à noite e a legislação infraconstitucional.
Então, isso é o que se chama de discricionariedade. Vamos mais uma característica. É um procedimento oficial. Ora, resumidamente, né, dizer que é um procedimento oficial significa que tem que ter uma autoridade pública, né, um delegado de polícia civil à frente do inquérito, presidindo o inquérito policial. Só quem pode realizar inquérito é a polícia judiciária, fica a cargo de um órgão oficial do Estado. Não pode haver um inquérito particular, uma investigação particular não teria validade. Isso é o que significa dizer que é um procedimento realizado pelo Estado, por um órgão oficial. Isso você vai encontrar lá na Constituição, no artigo 144, parágrafo 1º e parágrafo 4º, que fala da competência da Polícia Federal para as infrações penais, através do inquérito, e fala da competência da Polícia Civil, tá? Também para as funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, que não sejam as militares. É lógico que aqui existe uma ressalva da polícia militar. Outra característica é o oficioso. Mas nós vimos nesse instante um procedimento oficial. Ora, oficial significa que é realizado pelo Estado, por um órgão do Estado, oficial, seja Polícia Federal, seja Polícia Civil. Já oficioso significa isso aqui, olha. Se a autoridade, o delegado de polícia, tomou conhecimento de um crime, então, se a ação é incondicionada, é obrigada a agir de ofício. Ou seja, uma vez que soube que aconteceu o crime, não tem opção, tem que apurar o crime de ação pública incondicionada, independentemente de qualquer provocação, seja de quem for. Tá certo? Deve, não pode, e sim deve, instaurar o inquérito policial de ofício, por iniciativa própria, tá? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Procede às diligências no sentido de obter os elementos quanto à infração e sua autoria. Isso é o que significa ser oficioso. Tá? Ele não tem opção neste caso aqui. Já se o crime é de ação pública condicionada à representação e de ação pública de iniciativa privada, é diferente. Tá? Depende, para instaurar o inquérito, tá, da manifestação da vítima ou do representante legal. Mas ainda assim existe oficiosidade. Por quê? Uma vez demonstrado o interesse do ofendido, que é da vítima, no caso, aí sim a autoridade policial é obrigada a agir de ofício, né, a desenvolver o inquérito, determinando as diligências necessárias para apurar o delito. Isso é o que significa dizer que o inquérito é oficioso. Também, importante esse detalhe aqui, é um procedimento indisponível. Como assim indisponível? Ora, a autoridade policial, uma vez que instaurou, não pode mandar arquivar o inquérito policial. Isso é uma forma de controle feito sobre a atividade da Polícia Judiciária. Ele não pode, começou o inquérito, não quero mais. Não existe isso. Uma vez que foi instaurado o inquérito policial, o arquivamento pode ser feito sim, mas como? Somente a partir de um pedido formulado pelo titular da ação penal. Ora, pode ser o Ministério Público da ação pública ou o ofendido na ação privada, com ulterior apreciação pela autoridade judiciária. Só quem pode determinar o arquivamento do inquérito é a autoridade judiciária, o juiz. Só o juiz pode mandar a pedido do titular da ação penal. O delegado não é titular de ação penal e, portanto, ele não pode, é claro, arquivar inquérito na delegacia. Instaurou o inquérito, mesmo que conclua pela atipicidade, mesmo que, não, isso aqui não é crime não, tá? Atípico, não é crime, da conduta, não pode determinar o arquivamento do inquérito. Tem que seguir aquele trâmite. Envia para o titular da ação e ele, se entender assim, pede o arquivamento. Ok? Não está obrigado a instaurar, agora tem esse detalhe. Diante da notícia, ele não é obrigado de imediato, não. Ele pode, antes, verificar se aquela informação é crime ou não. Observe que aqui não instaurou o inquérito, não está obrigado a instaurar. Inclusive, eu chamo aqui a atenção que a jurisprudência tem reconhecido a validade de uma investigação preliminar. Então, chegou a notícia de que alguém cometeu um crime, o delegado de polícia pode, antes de instaurar o inquérito, verificar a procedência da informação. Esta, sim, pode ser arquivada, tá? Não pode é o inquérito.
mas a investigação preliminar pode. Se ele concluiu que aquilo não é crime, ele pode sim mandar arquivar. Na sequência aqui das características, é um procedimento temporário. Ora, temporário como assim? Sim, ele não vai durar a vida inteira o inquérito policial, não. Nós vamos ver que se o fato é de difícil elucidação, né, e o indiciado estiver solto, nós vamos ver isso melhor lá nos prazos, a autoridade policial pode requerer ao juiz a devolução dos autos do inquérito para ulteriores diligências, no prazo marcado pelo juiz. Certo? Então, o inquérito foi instaurado, foi remetido ao juiz e o delegado já pode pedir logo a devolução. Mas só que não pode isso se perpetuar. Lá na Constituição Federal, né, lá no artigo 5º dos direitos fundamentais, né, não há mais dúvida de que o inquérito não pode ter seu prazo de conclusão prorrogado indefinidamente. É um direito fundamental, uma razoável duração de processo. Né? Então, tomando essa por analogia, o inquérito também não pode se perpetuar, né? Tem que ter um prazo. Aí nós temos aqui, por fim, uma observação. Uma vez verificada a impossibilidade de colheita de elementos que autorizem o fornecimento da denúncia, deve o promotor requerer o arquivamento dos autos. Ora, isso é para evitar exatamente que o processo, o inquérito policial, melhor dizendo, venha se perpetuar. Se não tem mais o que fazer, se não tem como realmente descobrir a autoria, não tem outra saída a não ser arquivar o inquérito. E uma vez arquivado, poderá eventualmente ser desarquivado se tiverem novos elementos. Bem, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos ficar por aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na próxima aula.